Oi, turma, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. E você também pode curtir essas lives que nós estamos produzindo desde o dia 5 de maio, através do nosso canal do YouTube, o canal Papo Contilé. Passe lá, se inscreva, curta qualquer uma das mais de 70 lives que já estão lá arquivadas no nosso canal. Aliás, você tem que procurar direitinho, viu? Porque tem um canal lá da minha época na Rádio Metrópole, onde tem também quase uma centena de programas apresentados ao vivo nos estúdios da Rádio Metrópole FM. Bom, mas o bate-papo, o Papo Contilé é um bate-papo descontraído, franco, com personalidades da música, do esporte, do entretenimento, jogadores de futebol, enfim. A gente considera que assunto a gente traz aqui para que vocês participem conosco das nossas lives. Vou abraçar aqui o meu convidado de hoje, Marco Morgon, que é um atleta brasileiro que me parece ser mais conhecido no exterior do que aqui no Brasil, né? E eu estou com essa incumbência aí de fazê-lo ser conhecido aqui, porque é a terra do homem. Como é que o homem não é conhecido lá fora e aqui não? Não pode, isso não pode, né? Jogador de alta qualidade técnica, 32 anos de idade, experiente, né? Tem um currículo belíssimo e que ele vai contar essa história para a gente a partir de agora. Um abraço, Marco. Primeiramente, obrigado pelos elogios aí. Vindo num cara como você, me deixa muito feliz, realmente me deixa até bastante emocionado, fico muito agradecido. E sim, né, na verdade, bastante tempo fora do país já, bastante tempo, digamos, longe de casa, né? Esperando aí que a gente possa prontamente, de repente, ter um retorno legal, quem sabe, poder realizar, digamos, esse sonho que é talvez atuar numa Série A do nosso futebol ou coisas do gênero. Mas muito feliz por esse papo aqui. Espero que a gente possa esclarecer algumas coisas, contar algumas curiosidades da minha carreira. E vamos que vamos. Isso. Vamos fazer uma coisa bem descontraída. Aqui não tem negócio de pegadinha, nada disso não. É bate-papo mesmo, né? Aliás, eu conheci o Marco através do João Baiano. Ele já entrou aí, viu? O Baiano está assistindo. Grande Bahia, monstro. Assistindo aí a nossa live. Ele não é muito Grande chegado à Bahia. live, não. Ele não é muito chegado à live, não, porque eu já tentei trazê-lo, mas ele escorregou e saiu pela tangente. Mas... ele ficou. Ele tem medo do microfone, João. Deve ser. Mas, Morgon, vamos fazer uma história lá de trás, lá do início, para que a gente possa apresentar você em todos os sentidos, né? Desde quando você começou até os dias atuais. E aí a gente vai passar pela Europa League, vai passar pela Libertadores, enfim. É uma história bonita que ele tem e a gente vai contar essa história aqui. Bom, então, e vindo lá de trás, você começou com quantos anos? Foi base de algum clube? Como é que nasceu a ideia em você de ser jogador de futebol? Vamos contar a sua história lá de trás, lá do início. Na verdade, assim, né? Acho que desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu tenho memória, eu já me imagino jogando futebol, né? É difícil a gente pensar em outra coisa. Sempre foi aquele garoto que minha mãe pedia para eu estudar e eu não conseguia me concentrar porque eu estava no caderno desenhando uma bola, desenhando um uniforme, essas coisas. Então eu sempre fui esse garoto que assim sempre quis jogar futebol e nasceu pensando em futebol. Com 8 anos de idade eu entrei numa escolinha na minha cidade, Você é de onde? sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. São Bernardo do Campo, ok. São Bernardo do Campo. E eu entrei numa escolinha na minha cidade chamada Planet Society. Lá saíram alguns jogadores e tal. O próprio Maílson, que jogou no Grêmio, foi capitão da Seleção Brasileira Sub-20. Saíram alguns jogadores daquela escolinha ali, legal. E lá, praticamente, eu fiz a minha digamos, eu cresci como pessoa, como jogador. E, paralelamente à escolinha, eu comecei a jogar na base do Corinthians. Na base do? Do Corinthians. Do Corinthians. Eu comecei a jogar na base do Corinthians. Na minha época, era a época de Everton Ribeiro, jogadores assim, Everton Ribeiro, Dentinho esteve comigo, o próprio William Borges está no Chelsea hoje, esteve comigo também. Então eu comecei a jogar na base do Corinthians até um certo período, quando foi com meus 17 anos, quando eu tive a notícia que já não contavam comigo, né? Eu tive um período longo da minha vida lá, tanto lá quanto no Planet, eu sempre oscilei bastante entre os dois. E aí ficou meio que o que fazer, né? O que fazer. Aí tive alguns times que eu fui fazer teste, fazia coisa de teste, alguns times da minha cidade, o próprio São Bernardo, times assim, mas não era aproveitado, acabava não convencendo. Aquela velha história de peneira, de teste, que a gente sabe como é que funciona, né? Aqui a gente chama muito assim, santo de casa não faz milagre, né? Aqui então, diz aquela muito coisa. isso com Tem relação à base. atleta
tem um atleta que ele vai impressionar de primeira e tem um atleta que ele vai precisar do dia a dia, né? Isso. Tem muito jogador que não está preparado para num treino mostrar tudo que ele pode. Às vezes o cara nem pega tanto na bola, é muito complicado. É. Aí me saiu uma oportunidade de jogar em Varginha na época, né? Varginha, onde é o Boa Esporte agora, né? É uma cidade que eu tenho até um carinho especial. E eu fui jogar no time profissional de lá. Eu tava para completar 18 anos. Aí fui jogar na época que era o módulo 2 do Mineiro. Era uma liga bastante acirrada, bastante complicada. E aí comecei realmente a conhecer o futebol profissional, a passar alguns perrengues, digamos assim, né? Em alojamento, porque como eu jogava no meu estado, na minha cidade, eu não passava pelo alojamento, não passei por muitas dificuldades. E foi aí que me surgiu a primeira oportunidade de sair para fora do país, que foi quando eu tive realmente a oportunidade de ir para Portugal, com 19 anos, e foi minha primeira experiência internacional. Aí eu saí para Portugal, joguei 6 meses na segunda divisão de Portugal, e daí eu fui negociado com o time espanhol, passei 2 anos na Espanha, e aí por conta daquela velha história de não estar às vezes preparado para ser, não tendo aquela estrutura que o atleta às vezes precisa ter para render na carreira, eu queria voltar pro Brasil. Tava com saudade de casa, não tava meio triste lá, tava meio deslumbrado com o país, né? E voltei. Voltei pro Brasil, fiquei um período aqui no Brasil meio perdido, meio sem saber muito o que fazer. E aí foi quando surgiu uma oportunidade que mudou a minha vida. Que foi quando foi a primeira vez para Guatemala. Fui jogar no futebol da Guatemala. Para mim era uma coisa bastante complicada, porque naquela época eu estava acostumado de vir. Imagina, Portugal e Espanha, você mudar para um país da Centro-América de terceiro mundo, que é a Guatemala, foi uma coisa assim bastante complicada e foi lá que mudou minha vida. Conheci um clube extraordinário, de pessoas extraordinárias, fiz uma temporada muito boa e aí recebi uma proposta da segunda divisão do Chile. Joguei 2 anos lá, subimos o time 2 vezes, joguei a segunda, fomos campeão, jogamos a primeira, caímos, fomos campeão outra vez a segunda. E aí fui negociado com o time da primeira divisão da Colômbia, joguei na Colômbia a primeira divisão há alguns anos, e foi aí que em 2017 eu retornei à Europa, fui para Malta, estive 2 anos até eu chegar no meu querido São José de Oruro, da Bolívia, que agora é o meu clube, né? Uhum. Ô, Marco, uma curiosidade, como é que você conseguiu, por exemplo, você disse que estava parado, né, aqui no Brasil, e aí de repente surgiu uma coisa para Guatemala, não foi isso? Foi. Então, como é que de repente surgiu isso? Apareceu quem aí? Quem foi esse santo que fez um milagre por você? Você deve estar dizendo que estava meio largado, meio, né? Na verdade eu tava pensando em parar já. Na verdade eu tava pensando em Imagina, parar já. imagina. Até foi um. É Eu porque joguei com um aparece amigo, não assim, é? as pessoas não levam isso muito a sério, não, mas às vezes aparecem anjos na nossa vida, assim, em pessoas que você é, O pouco futebol. conhece e se interessam, né? Abraça a causa, vamos dizer assim, né? Como é que foi essa história? Na verdade, assim, né? O futebol é aquela velha história, né? Um ajudando o outro é sempre mais fácil, eu costumo dizer. E nessa época eu tinha jogado com um amigo num time de várzea da minha cidade, assim, tinha jogado com um amigo há muitos anos atrás e ele tinha jogado na Guatemala. Aí um dia ele me mandou mensagem do nada e falou assim: olha só, tem um time que precisa de um ponta, de um atacante. E o empresário falou assim: precisa levar um ponto urgente. E depois ele consegue me colocar no esquema se levar. Posso mandar seu vídeo? Eu falei: pode. E foi despretensioso que eu falei: pode. E aí até foi engraçado que assim, no final das contas o empresário nem conseguiu levar ele depois. Mas é um menino que eu sou grato até hoje. Até hoje ele, às vezes, quando manda mensagem pra mim, eu falo: pô, graças a Deus você mudou a minha vida com aquela oportunidade. Eu te agradeço muito e eu sou grato, assim. Eu sempre tento ter uma gratidão legal pelas pessoas que me ajudaram nesse percurso da minha carreira, né? Como eu estava dizendo, de vez em quando aparece realmente. Não é o comum do futebol um ajudar o outro. E é uma das coisas que eu mais admiro no atleta, é a preocupação com o colega, né? Você vê, por exemplo, o João, que estava lesionado tal, e preocupado com você. Vamos ver se a gente consegue encaixar ele aqui no Brasil, em algum clube e tal. A conversa sobre você comigo começou assim, entendeu? Então, é o que eu digo. Se houvesse uma união maior, né? Uma coisa assim mais de espírito profissional mesmo, talvez a situação fosse muito diferente do que é hoje. Porque na maioria das vezes o que você observa, o que você encontra é alguém querendo lhe dar uma rasteira.
É alguém querendo lhe prejudicar, porque... Porque é meio muito competitivo, né? Futebol é muito competitivo, é exatamente, complicado. exatamente. É. É sempre o seu companheiro do lado está competindo com você ou contra você. Às vezes até mesmo do próprio clube. Então é complicado, assim. Realmente essa questão do preocupação com o outro é mais quando a gente cria um vínculo, né? No caso, eu criei um vínculo muito grande com o João, eu também me preocupo muito com ele. Eu sempre tento falar com ele, saber como ele está, como está a situação, como estão os caminhos. Então, acho que assim, basicamente, você tem toda a razão. Se nós nos uníssemos mais, somente o atleta brasileiro, né? O jogador brasileiro ele é meio desunido, eu costumo dizer, ele é muito individualista. Muita coisa seria diferente, sem dúvida alguma. Até mesmo no que os clubes fazem com a gente, no que as federações às vezes fazem, nos calendários, uma série de coisas. Se houvesse essa união maior dos atletas, como existe em alguns outros países, como os próprios argentinos, os próprios uruguaios, eu joguei com muitos deles, eu posso dizer, isso faz total diferença, né? Uhum. Dessas incursões todas aí, Guatemala, Colômbia, hoje Bolívia, Malta, qual foi a que mais rendeu frutos para você? Ou seja, assim, que você realmente passou a apresentar um futebol que merecesse o destaque que lhe é dado hoje? Assim, eu me formei como atleta na Europa, né? Uhum. Porque quando eu cheguei na Europa eu era muito novo. E assim, eu posso dizer o que mudou a minha mentalidade foi a Europa. Porque eu Uhum. aprendi a ser um jogador taticamente mais Aplicado. disciplinado, Uhum. Disciplinado. aplicado. Uhum. Entendi que o futebol. Porque eu saí do Brasil, na verdade, sendo aquele meio atacante que só joga com a bola, né? Que naquela época minha, a gente jogava aquele 4-4-2 quadrado. E assim, os quatro da frente não marcava ninguém, só roubava ali, digamos, e jogava com a bola no pé. E quando eu cheguei em Portugal, não. Quando eu cheguei em Portugal, a gente fazia tudo praticamente, o treino era todo reduzido, intensidade, passe forte, aquela coisa de molhar o campo antes de jogo. E no começo, para mim, foi bastante difícil me adaptar. Então, eu acho que o principal ponto da minha carreira de divisor de águas é quando eu chego na Guatemala, porque eu vinha do futebol europeu, vinha da escola europeia, então eu estava bem evoluído como atleta. E chego no futebol, entre aspas, que o nível não é tão alto, né? Não é tão elevado, é verdade. Então, Uhum. que o nível não era tão alto. Então, automaticamente, eu me deparei com muitos jogadores que não tinham uma mentalidade profissional. Os atletas lá, assim, gostam bastante da noite e tudo mais. E cheguei num time que tinha Isso na muita Guatemala, torcida. né? Isso aí na É, na, Guatemala. na Guatemala. Eu cheguei num time que tinha muita torcida. Um time que tinha muita torcida. Deportivo São Pedro tinha uma torcida, eles enchiam o estádio. Todo jogo o estádio estava cheio. E aí eu cheguei e com o meu estilo de jogo caí nas graças da torcida. E aí todo jogo fazia gol, todo jogo fazendo gol, a gente vai ganhando confiança. Vai também ganhando muito ritmo de jogo, que era uma coisa que eu não tinha na Europa, né? Eu não estava jogando como eu gostaria. E aí realmente foi quando desandou tudo, digamos, num ponto positivo, né? Que eu Uhum. fui ladeira acima e comecei realmente a crescer como jogador. E Uhum. depois, assim, a liga. Eu posso até te comentar, assim, aproveitando o gancho, que depois da Guatemala fui para uma liga muito difícil, que é a liga mais difícil que eu joguei, que é a liga chilena. É uma liga bastante complicada. Merece até o destaque. É uma liga que, para se jogar, é muito difícil. Mas Muito por quê? difícil mesmo. Complicado em que sentido que você fala? A liga chilena, eu costumo dizer assim, que o futebol chileno, ele me ensinou demais. Me ensinou demais. Que o jogador chileno, ele treina como ele joga, mas de uma maneira surreal. E principalmente, o futebol lá, o espaço ele é quase nulo. Quase nulo. Então, assim, na época que eu joguei no Chile, o Soteldo jogava no Chile. Jogadores até que ganharam uma notoriedade depois jogavam no Chile. O próprio, aquele que jogou no Internacional, esqueci o nome, acho que é Aranguiz, acho que se não estou equivocado. Ele jogava na Liga Chilena e eram jogadores que não tinham um destaque tão grande assim. Porque o futebol chileno, ele não é tão técnico quanto o do Brasil, né? Ele é um futebol bom, mas um futebol de muito conjunto. Então, o espaço era nulo. Então, no começo, eu sou aquele ponta que gosta de encarar a marcação e tal, e no começo eu não conseguia. No começo, eu lembro de uma conversa que o treinador teve comigo, que ele me chamou para conversar e falou assim: olha só, se você não mudar a tua mentalidade, a tua forma de jogar, você não vai jogar. Você não vai conseguir jogar porque a liga daqui não te permite isso. A liga não me permitia controlar a bola e progredir. Eu tinha que solucionar em 2 segundos. Se a bola viesse de costas, eu tinha Nossa. que entender que eu tinha que carimbar assim ou sim, que era devolver.
E quando eu recebesse de frente, eu tinha que entender que, assim, que eu tinha que solucionar rápido. Não tinha aquela coisa de balançar, de parar a bola, porque eu adorava fazer isso, né? Eu adorava parar o jogo, né? Eu adorava parar o jogo para encarar a marcação. Não tinha aquela coisa. No Chile, isso daí não existe. Em algumas ligas também não existe. É grande Edivaldo Rojas, aí entra na live, é um atleta brasileiro boliviano que ele chegou a fazer um gol de calcanhar contra a Argentina. É um jogador extraordinário, diferenciadíssimo ele. Então foi uma coisa que mexeu bastante comigo, assim, o futebol chileno. Esse treinador, ele pegou, assim, ele era até um pouco pesado em algumas formas que ele lidava com os atletas, mas ele me ensinou bastante com essa mentalidade dele. E aí eu comecei a entender que quando eu pegava a bola com vantagem, eu visava mais o gol. Comecei a visar mais o gol, visar mais o meu companheiro e comecei a parar menos o jogo. E aí quando eu comecei a parar menos o jogo, comecei a marcar mais diferença na velocidade, no arranque que eu tenho, que sempre foi uma coisa boa. Mas a vantagem que eu levava, depois eu perdia porque eu queria parar a bola para encarar a marcação, entendeu? Aí é um detalhe bem pequeno que a gente pensa que o jogador pode ser corrigido na base no Brasil, que às vezes ele não é. Às vezes ele não é, né? Então, a gente vê exemplos claros, né? O Vinícius Júnior está no Real Madrid e a gente, para todo mundo, é claro que ele não sabe definir. Que ele define mal as jogadas. Que o último 3/4 do campo para ele define errado, ele decide mal. Normalmente a tomada de decisões dele é ruim. E são coisas que a gente não vê nos outros países da Sul-América. São coisas que o jogador ele é bem ensinado, principalmente no futebol chileno. Uhum. O Marcos, só aquela conclusão que eu chego assim dessa conversa nossa até aqui, é que você falou aí que a Guatemala fez você mudar e tal, mas eu acho que, na verdade, é que você passou a ser atleta, digamos assim, né? Porque eu digo sempre aqui para os meninos com quem a gente trabalha, com quem a gente está tentando direcionar carreiras e tal, não queira ser jogador de futebol. Qualquer um pode ser jogador de futebol. Qualquer um. São milhares de clubes no mundo. Milhares. Então o cara vai lá, joga no clube da Série D, joga no clube da Série E, até na nona divisão Alemanha, quer dizer, da Alemanha, que tem 9 divisões. Então, ou seja, ali o cara é jogador. Mas o Claro. cara ser atleta é diferente. Né? É o cara que passa a ter responsabilidade, o cara que acorda, vai dormir cedo, acorda cedo, está bem alimentado, cumpridor de horários, quer dizer. Então, eu acho que foi isso aí que, sabe, tocou em você e aí você cresceu. Na Eu verdade, imagino que seja assim, mais ou menos né? assim. Na verdade, o que mudou a minha mentalidade de atleta mesmo foi uma lesão no pubis. Eu tive uma lesão no pubis quando eu tinha 20 anos na Europa. E a lesão, basicamente, era a falta de fortalecimento. Falta de se cuidar. Falta de, assim, de achar que aquilo que você faz no treino é suficiente. Aquela coisa de, tipo assim, nunca fazer algo a mais, não ir na academia, não fortalecer. Quando o pessoal quando o treinador manda você fazer ali aquele exercício ali, aquela prancha, aquele abdominal que a gente não gosta de fazer, faz duas, dá migué em três, aquela coisa. E depois dessa lesão, o migué acabou pra mim. Assim, eu costumo dizer que eu não tenho migué. Graças a Deus eu nunca tive uma lesão muscular na minha carreira, não tenho nenhuma operação. A lesão mais grave que eu tive foi um entorse de tornozelo, então você imagina. Eu sou realmente um privilegiado nesse quesito lesão. Mas basicamente não é nem privilégio, é realmente um trabalho. Um trabalho por trás, assim. Acho que é até muito bom atletas como o Cristiano, assim, que a gente pega esse exemplo do cara, que o cara evolui e você vê ele com 35 anos num alto nível, num nível muito alto, né? Na verdade, porque o Cristiano ele não é alto nível, né? Ele tá muito acima dos outros. E isso é fruto do trabalho dele, fruto de entender que a Sem carreira dúvida. dele é realmente, como eu digo, você entender que você não é jogador de futebol, você é atleta. Realmente, É. se jogador de futebol, a gente tem um monte, realmente. É aquela velha história, assim, que nada contra, né? O que cada um faz, cada um tem sua vida pessoal e cada um tem o livre-arbítrio da sua vida. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, o atleta que se cuida, ele tem uma vantagem sobre os outros drástica. Não tenha dúvida. Agora, na quarentena, você pode ter certeza que os atletas que estão se dando bem, realmente, eles É. tiveram um cuidado maior. A gente costuma muito dizer assim, o atleta, principalmente os mais jovens, né? Existe uma coisa assim, né, que hoje em dia o jogador ele coloca a necessaire embaixo do braço, faz tatuagem e acha que é jogador. Eu acho assim, independente da vaidade, tem as etapas. Existem as etapas. O que eu acho que mudou muito no futebol são as hierarquias.
Hoje o atleta mais novo, ele não respeita o mais velho. E por aí vai. Hoje o atleta que ele tem um pouquinho de destaque no clube, o treinador não pode falar nada para ele, que ele acha que ele sabe tudo. Eu acho que são coisas que, assim, que no futebol não agregam. Acho que as pessoas, elas sempre têm para acrescentar para nós. Eu acho que o jogador em si, ele tendo destaque ou não tendo destaque, ele precisa entender que a gente tem que sempre estar sempre aprendendo. Eu aprendo até hoje. Então, obviamente, você pega alguns treinadores que falam coisas para você que você sabe que aquilo ali não. Mas aí você escuta o que é positivo, filtra na tua mente, que eu acho que é importante. Por isso que eu acho que é muito importante o jogador sempre procurar alternativas fora do futebol. Não dormir na vida, digamos, né? Não ficar só naquela mesmice. Para ele poder filtrar o que é positivo, o que é negativo. Até mesmo fora de campo, né? Convenhamos, porque o que faz a diferença mesmo é o que você faz fora de campo, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é aquilo que eu lhe falei. Aqui no Brasil são 700 clubes registrados na CBF, mais ou menos isso. Então o cara vai, joga, e aí para todo mundo sou jogador de futebol. Na verdade, 80 a 90% ganham um salário mínimo apenas nesses Exatamente. 700 A clubes. minoria Né? vive a realidade, né? A minoria é que vive bem. Né? Tem um fato muito engraçado, muito interessante. Não sei se ele está nos assistindo aqui, um compadre meu que já foi treinador da base lá do Bahia. Esse, para mim, é um exemplo que eu cito sempre. O menino, veja que falta de foco. O menino vai fazer um teste num clube de Série A do Bahia. Aí, na hora que a bola vai rolar, distribuindo os times para o treinamento, na hora que a bola vai rolar, ele tira de dentro do calção, de dentro de uma cueca, sabe lá como, um celular. E aí ele prepara e faz a selfie. Né? Aí eu digo, o treinador vira para ele, meu filho, fazer selfie aqui agora. Professor, porque minha família e meus amigos precisam saber que eu estou treinando no Bahia. Quer dizer, é um pensamento muito pequeno. E muito até, não culpa do rapaz, mas de falta de orientação. Né? Esse rapaz, ele estava, digamos assim, desorientado, porque foi a hora mais errada de fazer isso, porque o treinador já começou a ficar olhando para ele de outro jeito. Claro, Né? claro. Ele podia fazer depois, esperava se fosse aprovado, fazia selfie, ou depois do treino, pegava uns 2, 3 colegas lá do time, batia, fazia selfie. Mas não, ele foi fazer na hora que a bola foi rolar. Você puxa o celular dentro do É a geração, né? A geração que a é. gente vive é essa, não tem jeito. E o que é o que você falou, essa geração não respeita os mais velhos, não. Já se acha jogador de futebol. Nem atleta é ainda, mas já se acha jogador de futebol, né? E não respeita os mais velhos. Tem alguns mais velhos que se invocam com os mais novos por causa desse tipo de comportamento. Já tem outros, né, que acabam abraçando esses mais novos, né, e tentando ajudá-los. Mas, às vezes, a cabeça é muito pequenininha, aí a coisa não entra direito, aí é o negócio, né, que É é aquela complicado. velha coisa, né? Também tem muito atleta que vem de lares complicados, né? Sim, Obviamente, eu, graças a Deus, assim, eu posso dizer que nesse quesito sou privilegiado, eu tive uma posso dizer. Realmente eu fui um privilegiado na estrutura familiar. Apesar de não ter, assim, relação com o meu pai, assim, digamos, fui criado por mãe solteira, posso dizer assim, ela pôde educar o meu irmão da melhor maneira possível. Então, assim, eu sempre tive um foco legal, assim. Claro que algumas coisas eu consegui adaptar durante a minha carreira, tomando algumas cabeçadas eu aprendi. é em La Paz que você se encontra, não, né? Não, eu tô em Santa Cruz. Tô em Santa Santa Cruz. Tô em Cruz. Santa Cruz de la De La Sierra. Serra? Isso, Certo. Uhum. isso. Uhum. É que a Sim, gente Marcos. fez uma... Tem que fazer para entrar no país. Aham, Você pode estava falar. me explicando. Quando a gente foi começando, ia começando a live, você já estava me contando essa história. O futebol aí está parado até hoje, não é? E você está num hotel, num quarto de hotel, trancado, porque está cumprindo a quarentena. Ou seja, você chegou de um país, quer dizer, do Brasil, para aí, e aí lhe colocaram na quarentena para que você pudesse cumprir os 14 dias e provar que não estava com Covid, não contraiu Covid vindo do Brasil, né? Você já está em que dia, mais ou menos? 10º dia, 8º dia? Então, na verdade, assim, na verdade eu fiz o teste antes de viajar, eles exigem um teste negativo, com poucos dias, e aí eu faço uma quarentena de 7 dias. Amanhã de manhã termina a minha quarentena, que é o sétimo dia amanhã. Certo. Aí eu tô em Santa Cruz de la Sierra, e minha cidade é Oruro, né, onde meu clube joga, que é o São José de Oruro. E a liga parou no dia 17 de março, foi o nosso último jogo, e a liga tá parada, e existe uma previsão para a liga retornar em outubro. Mas realmente ainda não é algo oficial.
existe essa possibilidade. Alguns clubes, como o Wilstermann e o Bolívar, que ainda permanecem na Libertadores, eles vão receber Atlético Paranaense e Palmeiras no próximo mês. Próximo mês, agora, quinta de setembro. Eles vão jogar, já estão treinando e devem realmente jogar. Assim, a nossa esperança é que a Liga realmente retorne em outubro. Esperamos que o Covid não vá mais além por aqui, que realmente tenha uma queda agora para a gente poder voltar a jogar, voltar a trabalhar, porque tá realmente complicado, né? Essa situação de não poder trabalhar, já são 4 meses sem jogar futebol e realmente para o atleta isso faz muita diferença, né? Ia ser exatamente a minha próxima pergunta. Ia não, vai ser. É, o atleta sai de férias em dezembro, ele tem direito a 30 dias de férias, né? Eu, por exemplo, aos meus aqui, aqueles com os quais eu tenho ligação, eu sempre oriento assim: ó, férias é para você. Se tiver de encher a cara, se você gosta de beber, encha a cara. Agora, encha a cara dentro de sua casa, não encha a cara no meio da rua para ninguém estar vendo que você está assim, não. Né? Esqueça a bola. Esses 30 dias, esqueça a bola. É sempre o que eu digo, porque eu acho que o corpo precisa de um descanso. Né? Agora, imagine você 4 meses parado. Nós temos visto aqui que vários jogadores estão muito mal fisicamente. Né? Porque Muito é acima do muito peso, né? diferente você receber um plano de um preparador físico para fazer dentro de casa, é muito diferente daquilo que você executa todos os dias num clube. Né? Então, Com o certeza. pessoal não está voltando bem. Você acredita que isso vai prejudicar um pouco o futebol? Você está falando aqui na Bolívia, tem 4 meses já também, e até agora não voltou. Né? Você acredita que com essa parada de 4 meses, o futebol vai ser muito prejudicado, tecnicamente falando, ou fisicamente, pelo desgaste que vai ter que se colocar agora em prática de muitos treinamentos para poder se adquirir forma? Olha, eu acho assim, eu venho treinando desde que acabou desde que a liga foi paralisada, na verdade, visando realmente voltar num nível físico aceitável. Eu sou um cara realmente que cuida da dieta, que faça um pouco mais do que o normal. Tem até um certo exagero, né? Porque nem nas férias eu costumo relaxar, ficar tranquilo, encher a cara, nem nada disso. Eu procuro sempre realmente, mesmo nas férias, focar, comer bem e tal. E olha que em casa é difícil, que o pessoal faz comida gostosa e tal. Mas eu sempre tento manter a É. forma. Realmente eu, mantendo a forma, ganhei 1,5 kg. Eu ganhei 1,5 kg, eu acredito que não seja tão difícil perder, mas ganhei 1,5 kg. Agora, sim, eu acho que na Bolívia, os times que estão na Libertadores ainda, eles vão ter muita vantagem, né? Porque eles já Sim, eles estão em retornaram, atividade. eles vão Né? ter Uhum, competência, uhum. eles vão ter competência agora, então mesmo que na liga eles vão ter muita vantagem. Mas eu acredito que assim, né? Provavelmente vai ser 2 meses de competição, 2 meses e meio de competição, e realmente o time que tiver melhor preparado, digamos, os jogadores que tenham se cuidado mais, vão ser realmente os que vão fazer diferença. Não vai ter jeito, não É. adianta. Realmente o cara que for profissional depois O dessa cara que for pandemia vai atleta, se aquilo notar que a gente está muito. conversando um pouquinho lá Na hora da atrás, volta vai se notar. aquilo que a gente estava conversando um pouquinho lá atrás, o cara que foi ou é atleta, ele vai voltar em melhores condições. Agora, aquele cara que é largado, até a nossa nutricionista aí, Marcele Luiz, dizendo não estão voltando bem. É uma nutricionista que tem parceria com a nossa empresa Telemontes e cuida dos nossos jogadores. Hoje até atendeu o nosso capitão, nosso zagueiro de 17 anos de idade, Gabriel Cordeiro. Sim, ela colocou aqui, não estão voltando bem. E não estão mesmo. Agora, eu acho também que é um pouco impossível, né? Com 4 meses parado, o cara voltar realmente bem. Só que o que faz a diferença é o cara ser atleta e o outro ser jogador. Né? Porque o cara que é atleta, ele sabia dessa paralisação, soube, claro, começou a conviver com ela, mas ainda assim continuou a trabalhar. Né? Então, é bem diferente daquele que é só jogador. Muitos cruzaram os braços, treinavam uma vez na semana, duas ou três, tal. Não tinha a mesma dedicação. Até porque se imaginava que a pandemia aqui no Brasil, não sei, aí na Bolívia, fosse durar 30 dias, 45 dias. Nós já estamos a mais de 120, perto Todo a mundo completar pensou isso, na verdade. 150. Todo Né? mundo pensou isso, na verdade, né? É. Inclusive aqui, É. quando você começou a falar de Eu isolamento, acho assim, eu acho que. ah, Pode falar, Tio.
Não, pode falar com vontade de dizer assim. Ainda mais aqui no Brasil, quando você começou a falar de Pode falar, quarentena, pode falar. isolamento, então mundo pensava que ia ficar dentro de casa 15 dias, 30 dias. Nós já estamos há quase 150 dias. Então, isso realmente mexeu com o psicológico, com a cabeça de todo mundo, né? Na verdade, assim, né? Eu acho que, assim, eu até... Foi uma coisa, uma notícia que saiu bem legal, que eu acho que serve de exemplo, foi a notícia dos testes físicos do Cristiano Ronaldo, né? Que foi engraçado Uhum. que a notícia que saiu que o Cristiano Ronaldo voltou melhor do que ele terminou um pouco antes da pandemia. Eu acho que é isso que o atleta tem que achar legal, principalmente o pessoal que está começando, e focar. Porque se você analisar o atleta, ele vai olhar o Cristiano Ronaldo, aí a gente tem um defeito grave. O atleta quer ter a chuteira igual a dele, quer ser bonito que É. nem ele, quer ter o carro dele, quer ter a casa dele. Beleza, isso daí é legal também. Eu sou a É o favor direito de disso. cada um de sonhar, né? Não, eu sou a favor disso. É legal você aspirar o que ele Uhum. conquistou. Mas é justamente isso. O cara conquistou tudo isso e ele é tudo que ele é por conta de um trabalho por trás muito árduo, muito grande. Então, é realmente uma parada bem a se pensar. Que uma pessoa, que o cara terminou a quarentena de um jeito e voltou melhor. E a gente está falando de um atleta de 35 anos que joga no alto nível, que a gente não tem nem ideia de como é. Então, realmente, eu acho que é o momento dos mais jovens olharem para isso e realmente mudar a mentalidade. Eu acho que já passou da hora de mudar a mentalidade. Você vê o time do Flamengo, assim, com todo respeito, tá falando de outro clube, me perdoa, mas existem jogadores ali que estão notoriamente muito acima do peso. E a gente está falando de mais de 30 dias de trabalho já, de competição e tudo mais. Na minha concepção como atleta, como jogador que eu me considero, eu não consigo aceitar que isso seja normal. Acho que nós temos que entender que a gente pode ter nosso momento de lazer, pode ter certas coisas, mas não podemos nos dar ao luxo de realmente voltar dessa maneira e realmente voltar tantos quilos acima do peso. Eu acho que realmente é um pouco de descuido, de desleixo, digamos, né? Uhum. É. Eu vi até umas fotos do Gabigol com uma barriga enorme. Quer dizer, é isso aí mesmo. Descuida. A verdade é que o Flamengo, alguns, digamos até a maioria, se descuidou mesmo, porque as fotos das panças estão aparecendo aí nos sites, principalmente os sites mais fofoqueiros, tal, estão dando destaque a esse tipo de coisa. Ô, Marco, fazer um rápido intervalo aqui sobre a sua carreira para lhe perguntar o seguinte: como é que tem sido a pandemia na Bolívia? Só por curiosidade. Então, na verdade, assim, Como é né? A que o pandemia país na está Bolívia, reagindo? Há quanto tempo já está assim? Uhum. olha só, a pandemia na Bolívia, na verdade, ela não tem nem próximo, nem chance de ser como está no Brasil. No Brasil, realmente, foram uma explosão de casos, foi uma certa loucura. Na Bolívia, realmente, está até tranquilo, não morreu tanta gente, mas eles se alarmaram muito. É um país que se alarmou muito, eles trataram a pandemia com uma gravidade tremenda, no meu conceito, até um pouco maior do que realmente, não seja algo sério, nada disso, mas eu tenho minha opinião pessoal em relação à pandemia, que eu acho que ela deve ser levada de uma maneira séria, mas tudo existe um limite. E aqui, realmente, eles trataram a pandemia como algo muito, muito grave. E realmente fecharam tudo, as quarentenas foram realmente rígidas, as pessoas fizeram quarentena total durante 15, 20 dias e foram prolongando essa quarentena. Hoje a gente vive uma quarentena dinâmica na Bolívia, onde você pode sair até as 5 da tarde e nos fins de semana ninguém pode sair. Então, realmente, o país continua digamos, no estádio de urgência sanitária, que a gente espera que a partir do próximo mês isso comece a dar uma relaxada um pouquinho melhor, se Deus quiser. Uhum. Sim, a sua quarentena está terminando amanhã, pela manhã, né? Os seus 7 dias. E aí você vai para Sim. a cidade do seu clube? Sim, aí eu viajo para Cochabamba amanhã e, consequentemente, para Oruro, que é a cidade do meu clube, e aí resolver alguns detalhes que eu tenho no meu apartamento lá, que eu alugava um apartamento, então, como passaram muitos meses no Brasil, eu tive que retornar para solucionar, e também por conta da possibilidade da liga retornar, né? A gente tem que estar por aqui para não ter que fazer quarentena novamente. E também eu voltei um pouco antes por conta da altura. Como a minha cidade tem altitude, a gente tem 15 dias muito duros, muito difíceis. Então é importante eu estar aqui antes para poder ter essa adaptação, para quando voltar aos treinos eu não estar, né,
sentindo dor de cabeça, moleza e todos os sintomas que a altura costuma dar na gente quando a gente é novo lá. Uhum. Você teve essa dificuldade quando chegou, ou ainda hoje em dia tem, por isso que você está falando que você precisa de um tempinho para se adaptar de novo? Eu costumo dizer assim, né? O pessoal brinca muito, que eu já estou bastante tempo no clube, estou um ano no clube, estou adaptado. Olha só, eu nunca me senti adaptado. Essa é a verdade. Eu costumo dizer assim, quando o fato de eu estar na altitude, quando eu vou jogar abaixo do nível do mar, ao nível do mar no caso, eu rendo muito mais. Eu me sinto muito mais fresco, consigo ter uma intensidade muito maior, mas realmente na altitude a dificuldade é grande. Na altitude, realmente, eu acho que você se adapta ao estilo de jogo da altitude, que você entende que você não pode fazer certas coisas porque o ar não vai dar. Independente de você estar bem Uhum. fisicamente ou não, você compreende como você deve jogar na altitude. E é isso que faz total diferença. Mas adaptado, como alguns bolivianos têm essa facilidade porque foram criados na altitude, eu não tô, não. É difícil para mim também. Mas é mais Né? difícil para quem vem. Para quem vem Uhum. jogar contra nós é. É, é mais complicado, né? Porque justamente passa 24, 48 horas antes do jogo apenas, e aí acaba sentindo muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Mas Normalmente, vamos falar de duas. Ah, diga. normalmente tem que jogar no dia. Porque você jogando no mesmo dia que você chega, você sente menos. Então, normalmente os clubes vêm para jogar no mesmo dia. Porque se você vier o dia antes, você tá ferrado. Aí esquece. Desculpa falar a palavra ferrado, não sei se pode falar essas Não, fique palavras. tranquilo. Não, ferrado não é nada, não é nada demais, não. Mas foi interessante você explicar isso aí. Você chega no dia, ainda não está, digamos assim, ainda não fica abalado, né? Mas se levar Assim, 24, você 48 vai horas, está sentir ferrado. Você vai sentir de qualquer jeito, Tilé. Você vai sentir moleza e tal. Mas o segundo dia e o terceiro são os piores. Então você dormir na altitude é muito pior. É muito pior, sem dúvida alguma. O ideal é você não dormir lá realmente, é você chegar e jogar e ir embora o quanto antes. O ideal é isso. Mas você vai sentir de qualquer jeito. Agora o primeiro dia dá uma ajudada. Ajuda é menos pior, podemos dizer assim. Uhum. Tá, vamos, para não deixar de falar, que são dois aspectos importantes da sua carreira, as suas experiências com Libertadores das Américas e com a Europa League. Né? Me fale um pouquinho primeiro como as suas experiências de Libertadores. Olha, tanto a Europa League quanto a Libertadores foram pré-Libertadores e pré-Europa League, né? E foram duas experiências, assim, espetaculares, né? Espetaculares. Quando eu voltei para a Bolívia o ano passado, foi uma decisão até um pouco difícil, porque eu estava muito feliz em Malta. Vivia num país de primeiro mundo, qualidade de vida muito boa, uma liga muito legal de se jogar. Mas é aquela coisa, né? O atleta, quando ele aspira, ele quer sempre mais. E eu vim para o São José justamente com esse objetivo e jogar uma Copa Libertadores, até porque o São José tinha sido campeão boliviano. E no ano que eu venho, eles tinham jogado no grupo do Flamengo na Libertadores. No ano que o Flamengo foi campeão, o Flamengo estava no mesmo grupo que o São José de Ouro na Libertadores. Então eu venho para o São José com esse objetivo. Graças a Deus a gente consegue a classificação para uma pré-Libertadores. Faltou muito pouco para a gente entrar na fase de grupos. E a experiência foi espetacular. Ou seja, foi um. A gente acabou perdendo para o Guarani, do Paraguai, que depois consequentemente terminou eliminando o Corinthians, entrando no grupo do Palmeiras. Se a gente ganhasse, a gente jogaria contra o Corinthians. Acho que até foi um dos erros, né? Que eu me imaginei tanto contra o Corinthians, que talvez esqueci de focar no primeiro jogo, que era o do Guarani. E foi uma experiência espetacular. O ambiente de uma Copa Libertadores é totalmente diferente de uma liga, de um campeonato nacional. É um ambiente espetacular, é uma responsabilidade muito maravilhosa. O fato de poder ter passado na Fox Sports no Brasil e toda a minha família, meus amigos, todas as pessoas que realmente conviveram com a minha carreira pudessem estar presente dessa maneira foi uma emoção muito grande para mim. O resultado não foi o que se esperava, né? Realmente o Guarani veio à Bolívia na altitude, sentiram muito a altitude. Eles têm um excelente time, mas a gente massacrou eles no primeiro jogo. Chutamos 4 bolas na trave, a bola não entrava de jeito nenhum. E eles terminaram ganhando de 1-0 de um gol de pênalti, um gol que a gente eles acharam, na verdade. E aí eles foram com essa vantagem para o Paraguai e só jogaram com a vantagem e acabaram classificando. Né? Mas é um time muito organizado, um time muito técnico, que mereceu a classificação. Né? À toa que superou todas as fases da pré-Libertadores e está na fase de grupos. Né? Uhum. Já na Europa League já é um tema mais complicado, porque
o futebol maltês não está preparado para jogar, né, as competições internacionais, né? Normalmente, quando chega ali, eles acabam, normalmente, não passando da primeira fase. A gente tem o próprio exemplo do Valletta, que é um clube muito famoso lá, que eles quase todo ano eram campeão da Liga Maltesa e entravam na pré-Champions League e nunca passam. Realmente nunca passam, porque acho que o principal do futebol maltês não é nem a qualidade, é a mentalidade, realmente. O atleta maltês, ele tem a vida tão resolvida, tão boa, que é difícil explicar para ele se dedicar. É difícil explicar para ele que ele precisa realmente de algo mais para fazer a seleção nacional e para fazer o futebol do país elevar mais. Então o jogador acredita que por ele ser tecnicamente bom, por ele estar na seleção do país, já é suficiente. Então, às vezes, não é, né? Às vezes, infelizmente, o atleta precisa de mais. E eu acho que um dos principais fatores que afetam o futebol de Malta, tanto na seleção nacional quanto nas competições internacionais, é realmente a mentalidade. A mentalidade do jogador é o que faz a diferença. E a mentalidade dos atletas desse país ainda está bastante acomodada, podemos dizer assim. Uhum. É porque isso você acha que, pelo que eu entendi aí de um ponto que você colocou, é porque o país é um país bom de se viver, é um país que as pessoas têm facilidade na sua vida diária e tal. É, é mais ou menos por esse sentido aí? O país Os caras não estão adaptados. é um país tropical, né? Então digamos, relax life, né? Eles são muito, muito tranquilos, é uma vida muito tranquila, uma vida muito boa. Todo mundo tem uma condição financeira muito legal. Então, você tem uma condição financeira muito boa e você ganha muito bem no futebol. Então, digamos que isso é suficiente para eles. Tanto é que o jogador maltês ele não quer jogar fora do país. A gente tem os exemplos que tinham de jogadores que jogaram Série A da Grécia, Série A do Chipre, são poucos. A maioria joga um período lá na Itália e tal e volta, porque eles não querem realmente ficar fora do país deles. É um país paradisíaco, é um país lindo, é um país muito bom para se viver e é o que eles querem, né? Eles querem se manter ali. Então é difícil você explicar para eles que cada dia de treino é uma evolução na vida. Eles jogam futebol porque eles gostam de futebol. Não basicamente porque eles querem que. E aí o jogador nacional, ele chega na seleção nacional, ele não quer classificar a seleção nacional para a Copa do Mundo ou para a Eurocopa. Ele quer usar o status de jogar na seleção nacional. E tá bom. E tá Aí bom. pelo que você falou mesmo, é a comodidade da boa vida que já tem, né? E aí não corre atrás de objetivo, está satisfeito com aquilo ali. Ele não quer crescer, não precisa crescer mais do que isso aí, né? Já está satisfeito com esse padrão. Normalmente o atleta que ele tem tudo, é difícil o atleta que tem tudo querer realmente, né? Porque para você vencer no futebol, e às vezes a gente nem vence, né? Como a gente talvez acredite que merecesse, você precisa abrir mão de muita coisa. Futebol é complicado, o pessoal vê o futebol da maneira que pensa, legal, uma carreira linda, jogar futebol, pô, que no meu caso, né, por exemplo, quem olha pra mim vai falar assim, pô, viajou o mundo, pô, jogando futebol que é o que ele ama. Claro, existe esse lado positivo, mas existe todo um lado bem sombrio e bem complicado, que só a gente sabe que a gente vive, né? Então a gente abre mão de muita coisa, de estar perto da família, de estar perto dos amigos, passa por muita necessidade em alguns lugares, porque a maioria dos clubes, a realidade do jogador de futebol é que a maioria dos clubes atrasa salário. O jogador que chega no nível, no patamar de muitos, que a gente vê no futebol brasileiro ganhando 300 mil, 400 mil, realmente é uma minoria e uma minoria privilegiada, digamos. A realidade do jogador brasileiro é aquela mesma, que a gente conhece do campeonato estadual e ficar 8 meses sem clube. É a realidade do jogador brasileiro. Verdade. Infelizmente, né? Menos de 5%, acho até que 2%, alguma coisa assim. Eu vi uma pesquisa recente de Era um 3. coach. Temos aqui um coach mental, o Wellington Júnior, que é um espetáculo, assim, aquele cara que realmente trabalha muito bem e consegue fazer o jogador virar atleta, porque ele consegue incutir isso na cabeça, né? Um coach mental, um treinador mental. Isso aí faz hoje em dia muita diferença. Por Com esse lado que certeza. você tem andado, tem existido isso? Olha, assim, né? Eu tenho uma mãe, minha mãe é advogada psicanalista, né? E ela sempre foca muito nisso comigo, no estado mental, né? No estado mental, no importante que é cuidar a mente, cuidar a saúde mental, principalmente na nossa carreira, né? Que o jogador de futebol, principalmente no esporte que existe uma pressão externa muito grande, ele sente muito, né? É aquela velha história, até me lembro muito bem de uma entrevista do Fernando Torres,
que ele dizia que assim, que ele sai do livro, vai jogar no Chelsea e começa a perder a confiança e não consegue jogar. E que é real, o jogador mediano para ruim, com confiança, ele joga. O jogador top, com a cabeça ruim, sem confiança, ele não joga. Então, no futebol, existem uma série de aspectos que acho que a gente deixa muito de lado. Que às vezes a gente foca muito no fator físico, técnico. E vai muito mais além disso. O jogador precisa estar bem da cabeça. Às vezes o cara tem uma namorada que enlouquece ele. Às vezes ele tem uma amizade boa fora do campo. É real, a gente brinca muito, né? Mas realmente a mulher que o cara escolhe para a vida dele faz muita diferença. A amizade que ele tem fora do campo faz muita diferença. Porque, pô, é muito difícil ter um amigo que fala para você assim, sexta-feira, pô, vamos ficar tranquilo em casa, pô, você vai jogar domingo. Não, você vai ter um monte de amigo que fala, pô, vamos tomar uma, vamos fazer alguma coisa. Então, realmente, é muito complicado. Todos esses fatores que envolvem o extracampo, alguns clubes deixam um pouco de lado e acho que faz total diferença. Faz total diferença no resultado final do atleta, né? Uhum. Uma curiosidade, Marco, na Bolívia se pratica divisão de base? Sim, se pratica divisão de base. Os clubes aqui, assim, né? Na Bolívia, ainda pode mudar muita coisa. Aí o Rodolfo Soares, atleta que foi da seleção brasileira, foi capitão da seleção brasileira sub-20, ele já atua em Malta há 8 anos, é um jogador zaço também. Ele foca muito na área da psicologia esportiva, ele gosta muito dessa área. Ele está numa transição, né? Ele ainda vai jogar mais uns 2, 3 anos, mas ele já está nessa transição de novos áreas depois do futebol. E ele foca muito nisso, na comunicação, na psicologia esportiva do atleta, é uma coisa que ele foca bastante por conta, 10 anos, ele me corrigiu aí. Ele foca muito nisso e isso é muito importante, é um detalhe bastante importante. O Rodolfo foi um cara que dentro dos clubes, ele sempre teve um liderazgo assim bom e por conta de saber como se comunicar, e poder ajudar até outros companheiros que não sabiam. E eu acho que você tem total razão nisso, é um tema que realmente faz muita diferença na vida do atleta e acho que os atletas têm que focar totalmente nisso. Uhum. Aqui isso está E começando a na ganhar Bolívia, corpo. divisão de base, né? Como? Na Falhou o Bolívia, som você aí me agora. perguntou. Sim, na Na Bolívia Bolívia, tem divisão de base. Se pratica a divisão de base. é, existe a divisão de base. A Bolívia ainda é um país que, assim, que eles têm clubes com muito dinheiro aqui, como é o caso do Bolívar, do Wilstermann, do The Strongest, até mesmo o próprio São José teve o seu momento de ter uma parte econômica muito forte, que são clubes de grandes torcidas e de muitos títulos. E eles deixaram durante muito tempo a formação de jogador de lado, para trazer jogador de muita expressão e tal. E hoje em dia eles Uhum. estão mudando um pouco isso. Já existe a escola do Oriente Petroleiro, que já é uma base bastante, que revela bastante jogador, o próprio Blooming, alguns clubes de expressões, o próprio Bolívar já está trabalhando muito as divisões inferiores e está fazendo a diferença. Eu acho que é um tema bastante importante, que acho que o futebol boliviano está aos poucos entendendo que se eles quiserem voltar para uma Copa do Mundo, eles vão precisar focar no futuro, digamos, né? Uhum. Marco, você tem a ideia, você tem a vontade, não vou dizer desejo, porque talvez a desejo até seja mais interessante colocar aí, de voltar a jogar aqui no futebol brasileiro, porque às vezes, por exemplo, eu coloquei uma legenda na chamada, né, que eu acabei modificando para desejo, que poderia o clube aí interpretar, pô, o cara está aqui, está dizendo que está querendo voltar para o Brasil, né? Ah, É, a força da importante. palavra, né? A força da palavra você tem que usar com muito cuidado. Né? Então, eu acho que você tem desejo de voltar ao futebol brasileiro, vai fazer seus últimos anos de carreira, sei lá. Qual é o seu pensamento? Ou você vai concluir por aí mesmo? Assim, né? Na verdade, assim, hoje por hoje eu sinto que eu tenho muito a dar pro futebol ainda. Estou vivendo um momento muito especial, né? Na verdade, muito especial na minha carreira. Talvez o auge da minha carreira tenha vivido agora. Mas realmente existe esse desejo, né? Existe esse desejo e essa questão de realmente jogar uma Série A, até talvez uma Série B do futebol brasileiro, por conta do futebol brasileiro, né? Eu acho que primeiro, que eu acho que eu tenho condições de atuar no futebol brasileiro. E segundo, porque é o meu país, né? Não tem jeito. A gente tem esse sonho, essa aspiração e esse desejo, como você mesmo colocou, de atuar no nível mais alto do nosso futebol. Até para ter essa experiência,
poder também dividir essa conquista com família, com amigos, porque basicamente eu convivi uma carreira onde minha mãe pôde me ver poucas vezes jogar, onde meus amigos não puderam ir no estádio me ver, não puderam estar ali acompanhando a televisão, porque tá tão longe não é a mesma coisa, né? É. Então, sim, existe desejo. Eu acho até que, assim, até em certos momentos da minha carreira, até acredito que assim, é meio inexplicável, né? Como apesar de eu fazer tantos grandes números em outras ligas, não ter oportunidade de atuar numa Série A ou numa Série B do futebol brasileiro, mas são coisas que acontecem na carreira. Mas como você colocou, estou muito feliz no clube que eu estou, sou muito grato, acho que o meu momento é maravilhoso, assim, em todos os sentidos, eu tenho uma relação com a torcida muito especial, e assim, não está nos meus planos mudar nesse momento, mas sim, o desejo da Série A do Brasil com certeza mexeria bastante comigo. Uhum. Você está com 32 anos, né? Sim. Você imagina jogar até quanto? Você já começa a pensar nisso ou ainda está muito cedo para você pensar nisso? Assim, eu acredito que o atleta precisa pensar muito no nível que ele está. Eu acho que o atleta precisa pensar ano a ano, né? Basicamente, ano a ano. Tudo depende muito do momento que o atleta está vivendo. Eu acho que assim, eu me preparei para terminar de jogar com 37 anos. Eu me preparei para terminar com 37. Eu acredito que vai ser com 37 que eu vou parar e que espero estar bem encaminhado para outras coisas. Mas a gente sabe que, às vezes, se a gente tiver um nível bom, vamos levando, né? O que eu quero planejar, o meu plano é terminar a carreira até no alto nível. No alto nível, porque é o mais importante, né? O pessoal tá brincando aí que eu vou terminar com 40, né? Eu acho que eu vou estar bem com 40 anos, mas não sei se vou estar podendo jogar ainda não. Mas realmente o meu projeto é terminar com 37, né, num nível alto, né? Num nível muito alto, assim, que é o mais importante para mim, é terminar em alto nível. Por isso que eu me cuido tanto, abro mão de tanta coisa, né? Que é até engraçado, né? Abro mão de muita coisa mesmo. Não é falso moralismo, não é clichê. Eu realmente deixo de fazer muita coisa, principalmente com os meus amigos, com a minha família, às vezes, para poder manter esse nível alto e tá podendo fazer o que eu mais amo ainda na vida, que é jogar futebol, né? Meu amigo, isso é aquilo que a gente já conversou aqui umas 2 ou 3 vezes nessa conversa. É a coisa da consciência profissional. Aí é outra história. Aí é quando o cara é atleta, né? Não é quando o cara é jogador de futebol, é quando o cara é atleta. Ele tem essa consciência profissional que ele precisa se cuidar para poder ir o mais longe que ele puder. E, infelizmente, ainda é um percentual muito baixo, diria assim, que deveria ser 100% pensar, deveria pensar assim, né? Todo mundo, o cara deve pensar sempre em ter uma carreira cada vez mais proveitosa, mas se ele não se cuida, ele não vai ter mesmo, não tem jeito. Né? Marco, queria lhe Na agradecer verdade, profundamente. se eu conhecesse os segredos que eu conheço hoje, Uhum. eu acho que talvez eu tivesse, né, rendido mais até. Acho que eu poderia ter sido ainda um pouco mais do que eu fui. Eu conheço alguns segredos hoje que eu não conhecia quando era mais novo. É. E isso é outra coisa. Eu tenho 44 anos de profissão de futebol, vivendo dentro do futebol. Então, estou falando com um jovem de 32, eu tenho 44 de trabalho, 60 de idade. Né? Eu fico muito feliz quando ouço um depoimento desse como o seu, né? Porque é isso que eu cobro, sabe? É isso que o cara, às vezes, ele não é nem tão técnico, nem é tão brilhante, mas a dedicação, o foco, a garra, a vontade faz ele superar aquelas deficiências, né? E o cara Com emplaca, certeza, com né? Já certeza. outros não, já outros têm tudo isso, mas são relaxados, não são aplicados no dia a dia, e aí a coisa vai e acaba se perdendo. Querido, muito Eu sempre obrigado, fui foi um prazer cara enorme. com a minha mãe isso, né? Eu ficava muito puto, dizendo da palavra, quando eu via algum companheiro, não era inveja, era realmente uma situação de, às vezes você viu o cara, porra, o cara não faz nada para estar num lugar desse, o cara tá bem. E às vezes você tá se dedicando, tá correndo atrás, tá abrindo um monte de coisas e não consegue ter oportunidade. Eu acho muito injusto, sim, eu ainda tenho essa mentalidade, quando alguns atletas fazem tanta besteira na carreira e insistem em ter boas oportunidades, enquanto outros que se cuidam, que abrem mão das coisas, nem sempre tem mais de uma. Porque às vezes alguns atletas eles têm uma oportunidade na vida. Você aproveita ou você aproveita. É, Às vezes o cara joga mal por N motivos e por aí vai, que não tem a ver com o aspecto disciplinar. Em comparação, outros têm um aspecto disciplinar horrível e continuam tendo 1 milhão de oportunidades, né? São é. questões assim que a gente
fica muitas vezes no futebol, né? Eu trabalhei, assessorei um presidente da Federação Baiana de Futebol que dizia assim: Tilemon, o bonde da vida pode passar até 3, 4 vezes por você. Pode ser que aconteça isso, mas o mais provável é ele passar uma vez só. Então, É verdade. pongue no bonde logo na primeira vez, para não ter que ficar esperando depois que ele venha pela segunda ou pela terceira. Eu marco um prazer enorme, velho. Sabe que uma das brigas na época, eu tinha um empresário na época, uma das brigas que eu tive séria na época que eu fiz, em 2017, eu voltei ao Brasil, eu até não contei essa história, esqueci de contar, foi até bom de tocar. Eu voltei ao Brasil, foi até quando eu conheci o João, eu voltei porque eu queria jogar no futebol brasileiro. Eu queria jogar 6 meses no Brasil, pelo menos, para eu ter esse... Aí eu fui jogar o Campeonato Brasiliense, a Série A do Campeonato Brasiliense. Eu cheguei, me lembro que eu voltei na sexta-feira da Colômbia, treinei no sábado e no domingo, viajei na segunda-feira, e na terça-feira eu joguei contra o Cruzeiro, um amistoso. Aí eu fiz 2 gols contra o Cruzeiro, inclusive um gol de falta e tal. E aí a diretoria do Cruzeiro, a torcida, todo mundo invadiu meu Twitter. Foi uma coisa até, foi um momento bastante legal na minha carreira. Inclusive, na época, foi uma história bem legal, que na época, na beira do campo, o próprio Tinga, que era gerente esportivo na época, o presidente, o outro gerente esportivo, que era o Klaus, conversaram comigo no interesse de assinar comigo e de fazer empréstimo para Joinville, para Criciúma. E claro, existiu na época o Brasília queria na época receber uma compensação, e eu tinha um empresário na época que foi o que tomou parte da negociação. E eu me lembro que eu fiquei muito frustrado, porque assim, quando você tem um Cruzeiro interessado em você, sai notícia no Globo Esporte, sai notícia na ESPN, sai notícia em página da torcida, em rádio de Belo Horizonte, você tem que aproveitar essa oportunidade, que essa oportunidade pode... Isso. Só temos 1 minuto, viu, Marquinhos? Só temos 1 minuto, hein? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E aí foi o É. que não aconteceu. Infelizmente, eu não aproveitei essa oportunidade, eu acabei não assinando com o clube da Série A nesse momento, e acho que passou esse bonde que era de um time grande, né? É. E você aí, no caso, deu azar de encontrar um sujeito que não agiu corretamente, vamos dizer assim. Mas para poder resumir mais rapidamente. Talvez Marquinhos, obrigado, viu, querido? Só que temos 30 isso, porque... segundos. O Instagram vai cortar a live, viu? Só temos 30 segundos. Obrigado a você pela oportunidade, espero que a gente possa fazer essa resenha mais vezes. Perfeito. Grande abraço para você, Marquinhos. Marco Morgan Abraço, foi o meu convidado de hoje, aqui no Papo Contilé, na nossa live, que estará à disposição amanhã no canal do YouTube Papo Contilé. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui.